No domingo, o mundo comemora os 60 anos do fim da Segunda Guerra na Europa. Foi o maior conflito da história da humanidade. Em 6 anos, morreram entre 40 e 50 milhões de pessoas. Para marcar a data e contar essa história para as novas gerações, o repórter William Vac reuniu 3 veteranos brasileiros, soldados que viveram o horror cara a cara. E também imagens inéditas do acervo das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Exército Brasileiro. Quem esteve na Segunda Guerra Mundial não esquece o que viveu. Durante 30, 40 anos depois, eu acordava de noite com aquela sensação de morte por afogamento iminente. Nós nos perguntamos, particularmente, desculpe fazer uma exceção por meu lado, aqueles que foram criados num ambiente, vamos dizer, religioso, como é que eu pude fazer isso? Brasileiros também mataram e morreram no que foi o maior conflito da história da humanidade. A Segunda Guerra, de 1939 a 45, mostrou que não há limites para o ódio provocado por ideologias. Na Europa e na Ásia, foi uma guerra de conquista e extermínio de povos declarados como racialmente inferiores. Durante a Segunda Guerra foram derrubados os limites da selvageria. Os piores crimes foram cometidos nos territórios mais desenvolvidos do mundo na época. Não houve limites para a matança em escala industrial. Pela primeira vez, as populações civis foram alvo preferencial dos militares de todos os lados. Ninguém se limitou no uso de armas, de qualquer tipo. Durante e depois da Segunda Guerra, os exércitos impuseram por onde passaram os sistemas políticos, sociais e econômicos dos conquistadores. E não houve limites para o preço pago em sangue, especialmente pela União Soviética, que perdeu 20 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, principais vencedores do conflito, tiveram 300 mil soldados mortos. Mas foi uma guerra de frentes muito claras, na qual adversários, como o capitalismo dos países ocidentais e o comunismo da União Soviética, se aliaram contra um inimigo comum, o nazifascismo na Europa e o militarismo japonês na Ásia. O Brasil entrou na guerra em 1942, quando o total de marinheiros mortos por submarinos alemães já passava de 400. Quando a Camacan virou, eu saí nadando no oceano. Aí eu vi um grito de socorro, larguei aquele negócio, fui nadando pelo oceano para segurar um sujeito. Ele já estava completamente entregue aos baratos, como se diz na gíria, né? Ainda tentei segurar o cabelo dele, mas não deu. O Brasil perdeu 3 navios de guerra e 30 mercantes. Em todo o conflito morreram 1.556 marinheiros brasileiros. Foi o único país da América Latina a mandar tropas para um campo de batalha europeu. Em 44, quando 25 mil brasileiros desembarcaram na Itália, a guerra ia bem para os aliados, mas não para os civis italianos. Eles estavam mexendo com o lixo e eu perguntei por que era aquilo. Eles disseram que era fome. Então eu dei a minha ração de chocolate que eu tinha recebido e a ração de cigarro, dei para eles. E o olhar que eles fizeram não é esse olhar que você está fazendo, que é um olhar também comovido, mas foi um olhar assim de tristeza, de humilhação, de sei lá. Isso nunca mais eu esqueci. 462 brasileiros perderam a vida nos 10 meses em que tropas do Exército e um esquadrão de caça da FAB combateram na Itália. Mandar homens para a morte, né? Não era propriamente para a morte. Na hora de designar, você olhava para os subordinados, cada um com uma fisionomia mais pedindo para não ir, digamos assim, pedindo para não ir. E você era obrigado a designar fulano e ciclano e beltrano. A experiência direta do combate e o que ela traz de consequências nunca mais se apaga. Inicialmente era difícil, certo? Você vê a pessoa lá perto do caminhão ou com chance de ser atingido, havia uma certa repugnância em você atirar. Mas logo em seguida, essas coisas foram se tornando normais. Quer dizer, a guerra pega um jovem como eu, que nunca matou ninguém, nem teve vontade de matar ninguém, e termina transformando num matador. Cara a cara, olho no olho, atirando nele antes que ele atirasse em mim. É o bicho que a gente tem dentro da gente que reage. Pelo menos as 3 mais recentes gerações de brasileiros não precisaram participar de um conflito armado lá fora.
Mas os últimos brasileiros que estiveram num campo de batalha têm um recado para os jovens de hoje, que não precisam ter medo de ter de ir para a guerra. Que ele acredite no Brasil. E é neles que repousa a nossa esperança. Muita gente boa não sabe que o Brasil entrou na Segunda Guerra e que a FAB esteve presente. E a minha mensagem para os garotos é que eu tenho dado sempre. Eles ficarem alertas, eles estudarem, se dedicarem mais à história do Brasil. A motivação para matar, evidentemente, não é própria da nossa natureza, pelo menos daqueles bem formados, não é verdade? Só muito estimulado que isso acontece. Acho que a guerra mexe com o coração do moço. Os moços são as vítimas da guerra.